Rapaziada, o que eu tenho recebido de mensagem me xingando é uma barbaridade, hein? Dá até um pouco de preguiça de ver que tem tanta gente, certamente em menor número do que parece, né? Mas é porque essa parcela é muito barulhenta, que não consegue entender o papel de quem palpita, o papel nosso aqui, né? De quem claramente cobre um lado, né? Da chave, um lado do confronto, eu cobrindo o lado do City e a Tati cobrindo o lado do Real Madrid, e confunde isso com uma torcida para além do razoável, né? Minha torcida evidentemente era para o Manchester City, assim como era para o Arsenal no jogo que eu não pude ver, porque foi concomitante, e agora acabo duplamente frustrado, né? Pela primeira vez desde a Super Champions, durante a pandemia, a gente tem uma semifinal de Liga dos Campeões sem qualquer clube inglês. Uma pena, mas foi bom enquanto durou, né? Agora é o momento de eu saborear as memórias que eu construí enquanto ficarei fora da cobertura da Liga dos Campeões. Cara, esse é o resultado. Primeiro de tudo, né? Parabéns ao Real Madrid. Não é o rei da Liga dos Campeões por acaso. Não conquistou 14 Champions por acidente e não sobrevive a situações que quase nenhum outro clube no mundo sobrevive à toa. Então, o Real Madrid ele passa adiante da maneira com a qual passou tantas outras vezes na história dessa competição e geralmente quando é assim bate no título. Está muito vivo e é o favorito entre os 4 semifinalistas, apesar de, claro, né, ter um confronto duríssimo e muito grande em termos de título e peso de clube contra o Bayern de Munique na semifinal, mas o Real Madrid é o favorito por esse título e pela 15ª, que é um absurdo pensar nesse número. A Tati estava entrevistando o Rodrigo, eu me distraí por um certo momento e fiquei ali viajando naquela bola da Champions, né, com o número 14 no centro daquela esfera. É uma magnitude virtualmente inatingível, né? Então não tem outro resultado contra esse clube, com essa característica, não tem outro resultado possível se você deixa esse time, esse clube vivos. Não tem. O Manchester City não foi surpreendido. Ele mesmo já viveu isso, né? Eu, como repórter, então, já vivi tantas vezes, não só com o City, mas com o Chelsea, com o Liverpool, enfim. Mas o Manchester City, pela característica que tem, ele é o único capaz de torturar o Real Madrid e acabar sendo o maior torturado. Olha só, estragou o clima, né, a meia luz que ia chegar esse vídeo. Mas é curioso isso, né? Que o Manchester City consiga torturar tanto que no fim das contas, quando você vê que isso não adianta e não produz qualquer resultado prático, o torturado é você. Gente, as estatísticas são como geralmente são nesse confronto, né? São 34 chutes a gol do Manchester City, 8 do Real Madrid. 120 ataques do Manchester City, 19 do Real Madrid. 18 escanteios para um lado, 1 para o outro. 865 passes do City, 403 do Real Madrid. Passes corretos, né? Quase 1000 do Manchester City e quase 500, né? Metade do Real Madrid. A tônica do jogo foi essa, com exceção dos primeiros 20 minutos, que me surpreenderam bastante, como, pelo que eu percebi na transmissão, a todo mundo que estava envolvido, né? Pelo menos na TNT. Porque o Manchester City começou numa marcha lenta esquisita, quase que oposto àquele City que esmagou o Real Madrid no 4-0 da temporada passada. E era o Real Madrid que tinha, pelo menos a minha sensação de trás do gol, né? Que não é a melhor maneira, o melhor lugar para você ver a partida taticamente, mas sem dúvida o melhor lugar do mundo para sentir o jogo. E o meu sentimento era de um Real Madrid com controle de jogo. E aí consegue abrir o placar com o Rodrigo
na primeira chegada, né, de verdade do Real Madrid, se eu não estou enganado, num domínio lindo do Bellingham, que dá um drible para o lado, um tapa para o Valverde, tocar para o Vinícius Júnior, que dá assistência ali para o Rodrigo, que na segunda, né, no rebote de si mesmo, ele consegue abrir o placar. E aí o Manchester City meio que ligou, opa, peraí, vamos voltar ao que a gente sempre é, e dali em diante, dali até o último minuto de futebol, no segundo tempo da prorrogação, em alguns momentos mais e outros menos, é claro, o Manchester City foi aplicando essa tortura, né, para cima do Real Madrid, foi amassando o Real Madrid, muitas vezes com um senso de urgência menor do que a partida pedia. Acho que o primeiro tempo como um todo, ele foi um primeiro tempo aquém do Manchester City, né? Assim como no Bernabéu, e voltou melhor do intervalo com senso de urgência completamente diferente. E as arquibancadas também sentiram isso, e foi um segundo tempo que o City começa muito bem e martelando o Real Madrid. Mas a partida muda mesmo na direção do Manchester City na entrada do Jeremy Doku. O Grealish não fez um mau jogo, tá? Eu gostei da partida do Jack Grealish, porque ele se propõe a fazer, entendendo o papel que ele tem dentro de campo. Mas, e essa é o ótimo ponto que o Guardiola tem dois pontas com características tão diferentes, o jogo pedia um cara mais agudo, um cara mais de drible, um cara mais de 1 contra 1, e esse é o Jeremy Doku. E ele entra e muda o jogo. Ele entra e muda o jogo. O Guardiola já pedia para que o jogo passasse pelo lado esquerdo de ataque. E começou a passar muito mais depois da entrada do belga, que foi muito bem desde praticamente o primeiro toque na bola, né? Logo depois que ele entra, ele faz o que pouca gente tinha feito até então com a camisa azul dentro de campo, que é arriscar para o gol. E aí a bola vai e sobra para o De Bruyne conseguir fazer o 5º gol dele na temporada, chegar a 18 participações diretas para gol em 18 partidas. Jogou muito pouco por conta das lesões, mas quando joga, ele participa dos gols do Manchester City, principalmente assistindo, mas dessa vez marcando. O Manchester City não criou muitas chances claras na partida, tá? Teve muitas tentativas, muitos chutes a gol, mas não criou oportunidades cristalinas para você sair com a sensação de que o amasso de volume de jogo foi um amasso de chances inacreditáveis e perdidas e milagres do Lunin. Não teve tanto assim, não. A chance que mais me espantou, né, que o City perdeu, e essa sim foi inacreditável, foi a do Kevin De Bruyne, já na reta final da partida, fazendo o que seria o segundo e provavelmente o último gol do jogo, e o gol da classificação do Manchester City, que chegaria a uma 4ª semifinal consecutiva de Liga dos Campeões. Mas o Real Madrid se defendeu muito, muito, muito bem, tá? O Rudiger fez uma partida monstruosa, mais uma vez. Mais uma vez. O Rudiger, assim como na temporada passada, quando está em campo contra o Manchester City, ele é um monstro. O que ele cortou de bola, o que ele cortou de chute, o que ele bloqueou de finalização, foi um negócio maluco, assim. Que bom que caiu para os pés dele, né? A bola final, o pênalti final. Aliás, caiu nos pés dele uma chance que o Real Madrid teve na prorrogação, que seria... Não, no tempo normal, né? Não iria nem para a prorrogação se o Rudiger fizesse convertesse aquela oportunidade que ele teve cara a cara com o Ederson. Mas que bom, para dar um senso de justiça, já que a gente busca isso o tempo todo num esporte injusto, para dar um tom de justiça em termos de atuação individual, o Rudiger ele teve o último pênalti, ele conseguiu converter, apesar de parecer ter sentido que perdeu, e depois o alívio da celebração da vaga do Real Madrid. Também gostei muito da partida do Vinícius Júnior enquanto ele teve perna. É claro que num contra o Walker foi soberano mais uma vez. E é impressionante como o Walker ele tem
todas as ferramentas na própria caixa para lidar com o Vinícius Júnior. Mas enquanto o Vinícius tinha a perna para se movimentar e sair do Walker, e principalmente no primeiro tempo, portanto, ele foi muito bem. Eu acho que no primeiro tempo o Vinícius ele não errou nenhum lance. A minha impressão foi essa, tá? E de novo, a minha análise aqui é muito mais de sensações pela localização que eu vi o jogo, que foi atrás do gol defendido no primeiro tempo pelo Lunin. E no segundo tempo, do tempo normal, do tempo regulamentar, pelo Ederson. No segundo tempo, inclusive, eu e a Tati tendo que ver o jogo de binóculos, né? Porque foi só do outro lado, foi só ataque do City. No segundo tempo, o Real Madrid não teve perna. E o Vinícius também não teve. E o Walker foi soberano. Até que o Vinícius saiu. A partida do Rodrigo foi uma partida de um carrasco, que não precisou fazer muita coisa além do gol. É o quarto gol dele contra o Manchester City. Mais uma vez o Rodrigo marca, eliminando o Manchester City da Liga dos Campeões. Dessa vez não foi diretamente o gol dele que eliminou, mas foi o que levou a partida para os pênaltis. Ele já tinha sido substituído, por isso não cobrou as penalidades. Mas é um carrasco do Manchester City, o Rodrigo, que fez o que geralmente faz contra o Manchester City, que é marcar. A partida do Vinícius, para mim, foi melhor enquanto atuação, né, completa, olhando para outras valências da partida, de uma atuação individual. Eu gostei do jogo do Bellingham até meados do segundo tempo, que aí o Bellingham ficou até o final, gente. Bateu pênalti, bateu muito bem, inclusive. Eu tô achando que eu tô na contramão dessa, tá? Vi muita gente criticando a atuação do Bellingham. Eu gostei da atuação do Bellingham hoje. Não gostei nem um pouco da atuação dele no Santiago Bernabéu. Estava mais preocupado em simular faltas do que jogar bola. Hoje não. Hoje eu acho que ele foi bem. Cara, é muito complicado você jogar quando você não tem a bola, né? Ou quando você pouco tem. Por isso que até não é por acaso que eu gostei dele mais na primeira parte do jogo, que foi quando o Real Madrid teve mais bola. E depois ele teve que fazer o que ele raramente faz, que é correr atrás do adversário. É muito desgastante, por isso que eu volto a falar de tortura, assim, jogar contra esse Manchester City, porque você corre atrás da bola, você faz jogadores que não estão acostumados a fazer isso, terem que esquecer do porquê eles nasceram e sonharem em jogar bola, que é ter a bola no pé. Você esconde a bola, né? Mas enfim, eu entendo que às vezes, né, a escolha do passe não foi a melhor, quando o Real Madrid poderia contra-atacar, mas em muitos momentos também não tinha para quem tocar a bola porque já não tinha a perna. O Brahim entrou bem no jogo. Gostei da atuação do Camavinga, não foi tão boa quanto a do Bernabéu, mas jogou bem. Mais alguém que eu anotei aqui do Real Madrid, porque enfim, claro, né, eu tenho que dar destaque para o classificado. Eu não gostei de 3 jogadores, principalmente, tá? Do Manchester City. E será que o foco tá ok? Agora o foco melhorou, hein? Tava um pouco ruim, hein? Perdão. Não gostei do jogo do Rodri. Faltou o Rodri entrar nesse jogo e ser o Rodri que a gente conhece. Aliás, é uma sequência negativa do Rodri, já não tinha ido bem do Bernabéu, já não tinha ido bem contra o Arsenal, contra o Crystal Palace, e não achei o Rodri bem hoje. Não gostei do jogo do Kevin De Bruyne. Eu sei que ele faz o gol, ele perde outra chance, mas isso pode acontecer, não é nem pela chance que ele perde. Mas eu não gostei do jogo, eu acho que ele desperdiçou muitas bolas que ele poderia ter proporcionado oportunidades melhores para os companheiros. Não sei se estou sendo injusto pela minha pouca percepção de profundidade do jogo, né, dada a minha posição durante a partida, mas não gostei da atuação do Kevin De Bruyne. Não gostei do jogo do Foden. O Foden perdeu chances também, né? Teve uma que ele fura dentro da área, tem outra num rebote que ele não pega bem, pega mascado na bola, que poderia ser um gol do Manchester City. Não foi bem. E, cara, o Haaland, hoje, ele quebrou a bola, né? Assim, teve um lance dele que foi bom, que ele conseguiu girar em cima do Nacho, se eu não me engano.
e ele consegue ter espaço para correr, ele toca para o Grealish, enfim, é um bom lance para várias bolas que ele domina mal, ou não consegue nem dominar porque por baixo o Nacho ia bem, ora o Nacho, ora o Rudiger. É muito facilmente dominado o Haaland vencendo em jogos grandes. Quando você não consegue aparecer bem em jogos grandes com a estatura de futebol, tá? Não tô falando nem de física não, mas de física também, né? Teve uma bola que ele perde no ar pro Nacho, aí não dá. Mas quando eu falo de estatura para o futebol, o Haaland, ele precisa fazer mais do que ele vem fazendo em jogos grandes. Eu acho que, em parte, é um problema coletivo desse Manchester City, que pede do Haaland coisas que o Haaland, em grande parte, não nasceu para fazer, não foi criado em um laboratório para fazer. Ele não é um cara para jogar de costas para o gol, apesar de ele ter o físico do tamanho que ele tem. Ele precisa de espaço, ele precisa de campo, ele precisa estar de frente para o gol. E pela forma com a qual o City joga, e geralmente pela forma com a qual os adversários enfrentam o City, né, com duas linhas de 5 atrás da linha da bola, ele não tem esse espaço. E aí fica muito mais exposto esse lado do jogo dele que é insuficiente de fazer o pivô, de conseguir dominar uma bola um pouquinho mais complicada, de se associar, né? Então, assim, o Haaland ele ficou exposto mais uma vez num jogo com essas características. Não à toa foi substituído para a prorrogação pelo Julián Álvares, que não fez muita coisa porque não teve muita oportunidade de fazê-lo. Cara, a tradição do Real Madrid, ela pesa de uma maneira um pouco intangível, que eu imagino que seja você primeiro acreditar que você pode fazer porque o clube sempre fez, e depois você, quando vivencia isso, você personifica essa aura, né? Isso eu acho muito bonito. É claro que, imagino que o torcedor do Real Madrid, ele prefira ver a equipe jogando mais bola e conseguindo agredir mais o adversário e tudo mais, mas sobreviver também tem sua poesia, né? Também tem a sua arte. Você transformar o seu torturador em torturado tem aí uma inversão potente, né? Tem uma potência aí grande. Tem uma pulsão aí que o Real Madrid consegue exercer dentro da Liga dos Campeões, que é diferente de qualquer outro clube. E, repito, é o favorito para esse título. Mas o Real Madrid não era o favorito contra o Manchester City. E eu não me arrependo de falar isso. Né? O jogo mostrou isso. Né? Se o City está com o pé que estava no Santiago Bernabéu, conseguiria marcar mais gols. Se tivesse encaixado passes de maneira melhor, teria conseguido passar. Mas não foi assim. E não tem nenhum problema, primeiro, dizer que o Real Madrid não é favorito, pelo menos eu vejo dessa forma, e muito menos do Real Madrid não sendo favorito passar adiante, porque esse é o normal. E o futebol vai muito além disso aqui que eu acabei de falar, né? 130 ataques contra 19, 800 chutes a gol contra menos 2. Isso pouco importa. E que bom que o futebol tem espaço para isso, cara. Tem espaço para isso. Eu imagino que em outros esportes coletivos, quando você tem estatísticas tão superiores assim, dificilmente você sai derrotado. E o Manchester City não sai derrotado, mas sai eliminado. O que, evidentemente, é uma derrota. É isso, minha gente. Não estarei mais na Liga dos Campeões, porém sigo firme e forte nessa reta final de Premier League. Nesse fim de semana estarei em Londres para as duas semifinais da Copa da Inglaterra. Primeiro City contra Chelsea. Vamos ver o Cole Palmer contra esse City mais cansado, hein? E depois no domingo Manchester United contra o Coventry City. E aí vamos desenrolando, vamos vendo o que vai acontecer aqui até a reta final dessa temporada dentro do canal. É isso, minha gente. Um prazer e um abraço para todos vocês.
Não sei se para quem me xingou, mas quem me xingou de maneira moderada, ok. Mas quem perdeu a linha já está bloqueado. Se inscreva, hein, por favor. Tinha que ter falado isso antes, mas eu queria dividir aqui com vocês, né? Vamos chegar, se tudo der certo, espero eu, aos 200 mil seguidores até o fim dessa temporada. Faltam 10 mil. Vamos ver se eu consigo chegar. Se bem que sem Champions vai ser difícil, né? Enfim, vamos ver. Beijo.